Quero compartilhar com os irmãos o livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza e mantém unida, assim como o cabeça dirige o corpo. Nós estamos falando sobre propósito de Deus. E essa passagem bíblica que nós lemos diz que tudo começou nele, em Jesus, e nele se encontra o propósito real para a nossa vida. Então, para a gente começar a entender um pouco de propósito, é importante que você entenda que todo o propósito de Deus para a sua vida está em Jesus. Amém? A nossa vida está nas mãos de Deus. A gente faz, às vezes, algumas pessoas que elas não entendem, às vezes, o propósito da sua própria existência, elas fazem a seguinte pergunta: por que que eu existo? Às vezes tem pessoas que elas, de mais idade, talvez ela olha para a vida e ela começa talvez ver, tantas infelicidades, e ela fica perguntando, né? Por que que eu vivi? Por que que eu vivo? Por que que eu existo? E talvez essa pergunta também, no coração de muitas pessoas, faz com que muitos, por não achar sentido para a vida, elas até mesmo pensam em acabar com a vida, e é justamente isso que ocorre na vida de muitas pessoas que estão se entregando ao suicídio, estão tirando a sua própria vida. Mas eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo: por que que eu existo? Mas eu quero dizer nessa manhã que nós fomos feitos por Ele, por Deus e para Ele. Você foi criado para Deus. E se nós não compreendermos, irmãos, que a nossa existência, que o propósito de nós estarmos aqui, o propósito de nós vivermos, se nós não entendermos que tudo vem de Deus, nós não vamos achar sentido para a vida. Nós não vamos entender por que que a gente vive e se vale a pena ou não correr atrás de tanta coisa. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é a fonte que nos leva a entender esse propósito. O Salmo 139, versos 13 a 16, o salmista ele fala assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Nós temos aqui duas irmãs na igreja que estão esperando o nenê, né? Que é a Michele, acho que elas não estão aqui, né? E a Cíntia. Tem mais alguém grávida aqui? Vamos saber hoje. Quando a mulher está esperando o seu filho, e ela faz o acompanhamento, né? Ela vai lá no médico e faz o pré-natal, durante 39 semanas até a criança nascer. E o contato que a mãe tem com a criança é quando ela vai fazer o ultrassom. E o legal é que hoje os ultrassons estão até mais legais, você vê o rostinho da criança em 3D, né? Antes a gente olhava para o ultrassom e não entendia nada, só o médico entendia. Hoje a gente consegue ter uma dimensão ou uma ideia do que será aquela criança que vai nascer.
Só que a mãe e o pai, né, possivelmente, têm esse contato na gestação somente quando vai ao médico e quando vai fazer o exame. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que todos os dias, quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, todos os dias, você estava diante dos olhos de Deus. Todos os dias, a criança, que é um feto, ela está diante dos olhos do Senhor. A mãe vê quando faz o exame do ultrassom, mas Deus não, irmãos. Todos os dias, Ele está acompanhando o desenvolvimento daquela criança. E Deus já começa a traçar propósitos. E Deus é maravilhoso. E o salmista, eu sempre digo que esse salmo de Davi ele é incrível, porque a gente conhece Deus, às vezes, pelo que a gente estuda. A gente tem a Bíblia, a gente tem a célula, a gente tem os cursos, e a gente vai conhecendo Deus, mas Davi não tinha nada disso. Davi não tinha uma escola, não tinha um curso de teologia, mas Davi escreveu isso, irmãos, pela sua experiência que ele tinha com Deus. E ninguém falou para ele, mas Deus o revelou, e ele começou a entender que quando ele era um feto, Deus estava contemplando a sua vida. Eu quero dizer para você, você existe sim, porque Deus te formou, Deus estava contemplando você lá no ventre da sua mãe. E quando você estava sendo criado, formado, bracinhos, perninhas, que a gente acha tão bonitinho, lá estava presente a mão de Deus sobre nós. Isso é muito profundo. E nós precisamos, irmãos, conhecer o propósito de Deus para a gente ter a nossa vida direcionada. Porque se nós não entendermos o propósito de Deus, o que Deus tem para nós, nós não vamos conseguir ter uma vida centrada e focada. E eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre essa forma de você conhecer os propósitos, para que você tenha uma vida direcionada. Existem muitas pessoas, irmãos, que elas, na sua vida, elas são direcionadas pela culpa. Ela às vezes, ela errou no passado, ela teve problemas, ela teve deslizes. Deus a perdoou, mas ela continua escrava de uma culpa, porque isso está na sua mente, no seu coração. E ela começa a viver uma vida e ela não consegue se liberar para Deus, porque ela está presa a um perdão que ela já recebeu, mas ela não se sente perdoada, e ela fica sendo direcionada pela culpa, ela fica presa ao passado. E eu não sei se nessa manhã, pode ser que haja alguém que esteja aqui, e que seja uma pessoa assim, que você está presa ao teu passado, preso às tuas culpas. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, meu amado, que o propósito do Senhor não está preso mais ao que você viveu no teu passado. O propósito de Deus não está mais preso aos erros que você cometeu, porque se você se arrependeu, houve perdão de Deus na sua vida. Mas eu quero te dizer que os propósitos do Senhor, eles não estão mais presos ao passado, mas o propósito de Deus é o hoje, e aquilo que Deus vai fazer na sua vida no amanhã. Se você é essa pessoa que você está presa às coisas que aconteceram e você não consegue se livrar, eu quero dizer que nesta manhã, Deus e este Espírito Santo que nós convidamos para que encha a nossa vida, Ele está pronto a curar você e tirar do seu coração essa cobrança que você tem, para que você possa se liberar para os propósitos que Deus tem no seu futuro. Chega de viver o passado. Chega de viver a culpa que você está vivendo. Se você sente que Deus perdoou, e se Deus já falou com você, então Deus está te liberando para as coisas novas que Ele tem para a sua vida. Eu tenho meu pai, e eu tive muito problema com meu pai na infância. Meu pai pisou muito na bola. Mas chegou um determinado tempo da vida que eu perdoei meu pai. Eu não tenho mais nada no meu coração. E foi engraçado que um dia ele veio na igreja, e naquele dia eu ministrei e nós falamos muito sobre o perdão. E aí nós saímos do culto, nós fomos para casa, e meu pai chegou para mim, olhou para mim e falou assim: eu quero te pedir perdão. Eu falei: perdão do quê, pai? Por todas as coisas erradas que eu fiz para você. Mas eu falei assim para ele: pai, eu já te perdoei, você não precisa pedir perdão. Ele falou: mas
eu não consigo me livrar dessa culpa. Meu pai. Eu abracei ele e falei, pai, você está perdoado. Mas meu pai é assim, ele tem esse problema, estou compartilhando isso com você. Ele não consegue se perdoar por causa dos erros que ele cometeu. E muitas pessoas, irmãos, estão vivendo, se cobrando, porque não estão libertos da culpa. Mas hoje, Deus está te liberando da culpa que você tem no seu coração. Aleluia, amém? Glória a Deus. Você sabe que é um aspersor? Aspersor, quando você anda nos jardins, às vezes tem aquele é tipo uma torneirinha que fica no chão, ele fica girando e tacando água, né? Você já viu isso no jardim? Porque ele fica regando, né? Fica regando todas as flores, o que está plantado em volta. Aquilo é um aspersor, ele fica aspergindo. Eu quero dizer nessa manhã para você, irmãos, existe um sangue de Jesus que está sendo aspergido sobre a sua vida. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que a sua vida seja aspergida nesta manhã pelo sangue de Jesus. Respira fundo. Chega de viver a culpa. Porque Deus, o propósito de Deus é o hoje e é o amanhã. Existem pessoas que são dirigidas pelo ressentimento e a raiva. Ela se prende, e a Bíblia fala assim, que quando nós ajuntamos esse sentimento, nós passamos a ter um coração cheio de amargura. A Bíblia fala isso. E diz que a amargura, irmãos, ela traz um prejuízo muito grande. E tem pessoas que estão feridas ainda. Talvez você esteja aqui hoje, mas você está ferida por coisas que te fizeram. E aquilo já passou, mas está te ferindo ainda. E você está se agarrando à dor e ao ressentimento. E isso faz muito mal para a nossa alma, irmãos. Mas eu quero te dizer também que o propósito de Deus para a sua vida é que você não viva mais preso ao ressentimento que está te fazendo mal. Esse ressentimento pode ser, irmãos, a respeito de um irmão, de uma família, de um familiar seu, de um amigo seu, da sua esposa, do seu esposo, e você está vivendo ressentimentos e raivas. Mas não é este propósito que Deus tem para a sua vida. E liberar perdão é muito difícil, porque nós temos essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade. Eu digo nós porque eu me coloco no lugar. Mas nós oramos nessa manhã para que o Espírito Santo encha a nossa vida. Então eu quero te dizer nessa manhã, irmãos, o propósito do Senhor é que você não viva mais esse ressentimento que está corroendo você. Deus quer que assim como Ele te perdoou, você libere perdão. Hoje, o propósito de Deus é que você seja sarado das tuas dores, da tua alma. O propósito de Deus, e para que Deus te fez, te trouxe à existência, não é viver direcionado pela culpa, não é viver direcionado pelo ressentimento de raiva, mas hoje Deus está transformando o nosso coração. O propósito de Deus hoje é transformar o teu coração. Amém? Há muitas pessoas que são dirigidas por medo, a sua vida está direcionada por medo. E quando nós somos medrosos, irmãos, eu sei que às vezes nós somos cuidadosos, mas às vezes o cuidado é tanto que a gente passa a ser medroso, a gente passa a ter medo. O bom é ter cuidado? Sim, é sermos cuidadosos, mas quando isso extrapola, nós passamos a ser pessoas que temos medo. Nós temos medo de muita coisa, nós temos medo de experiências traumáticas, daquilo que vai acontecer com a gente. Existem pessoas que ela tem medo de entrar numa situação desagradável, porque ela vai ficar mal. Ela tem medo da vida, ela tem medo dos desafios. E o medo, ela atrapalha, nos atrapalha porque ela nos trava, ela não permite que a gente vá à frente. Às vezes os desafios são colocados na nossa frente e a gente fica com medo. E a gente para, a gente não sai do lugar. Mas eu quero dizer também para você nessa manhã que o propósito do Senhor não é que você seja dirigido pelo teu medo. E se você é essa pessoa que está sendo dirigida pelo medo, medo das coisas, medo do amanhã, medo do que vai acontecer, medo dos desafios, hoje Deus está te liberando deste medo, porque o propósito de Deus não é viver uma vida de medo.
Deus está colocando hoje a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia no nosso coração, irmãos, para que nós não sejamos mais medrosos, mas Deus está nos dando hoje um espírito diferente, um espírito de graça, de unção, para que a gente não pare diante dos nossos temores. Nós podemos ser temerosos, irmãos, mas o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso, se o medo, irmãos, está tomando conta da sua vida, quando ele vier, olhe para os montes, olhe para o Senhor, porque é de onde virá o teu socorro. Aleluia! Não seja mais medroso. Deus te dá hoje, Ele te aparamenta, Ele te coloca em você roupas, Ele te coloca em ferramentas espirituais, armas espirituais, para que você não pare, mas para que você continue. Esse é o propósito do Senhor. Existem as pessoas que elas são dirigidas pelo materialismo. A vida delas está segura pelo que ela tem, pelo dinheiro. E ela busca cada vez mais. E quanto mais essas pessoas são materialistas, mais ansiosas se tornam, porque ela está ansiosa por ganhar ainda mais. Não, não é esse o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é te abençoar, te dar tudo o que você precisa. Você quer uma casa? Deus te dá uma casa. Tem algo que está no teu coração? Não fique com medo achando que você também é um materialista. Às vezes nós temos desejos, irmãos, e Deus é fiel para cumpri-los. Mas quando nós passamos a ser pessoas materiais, irmãos, materialistas, nós perdemos a noção da nossa vida. E o propósito do Senhor é que você não seja mais dependente daquilo que você tem, mas que você seja dependente do Senhor. A nossa dependência é de Deus. Não coloque a tua segurança naquilo que você tem, no dinheiro que está na sua conta, naquilo que você precisa. Não, coloque a tua confiança no Senhor. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Há muitas pessoas que são dirigidas pela necessidade de aprovação. Ela se cobra demais porque as pessoas a cobram. Não, você precisa ser assim, você precisa viver isso. Você passa a ser, às vezes, controlado pela opinião das pessoas. Você é muito cobrado em todos os lugares. E essa cobrança não te tira a paz do seu coração. Você vive com medo porque você tem que agradar as pessoas. Você precisa agradar aqueles que estão acima de você. Mas, queridos, não é esse o propósito de Deus. Nós temos que procurar agradar o nosso Deus. É claro que nós, irmãos, precisamos, às vezes, somos colocados em situação que nós precisamos dar resultado. Se você está numa empresa, você está trabalhando, você precisa de resultados. E você é cobrado por isso. Mas tem pessoas que são constantemente dirigidas pela necessidade de aprovação. Não, não é esse o propósito do Senhor. O propósito do Senhor, sabe o que é, irmãos? Mesmo com você, com as tuas fraquezas, mesmo você com os teus defeitos, irmãos, Deus, Ele vai traçar os propósitos do Senhor sobre a sua vida. E aquilo que não está legal na sua vida, irmãos, Deus vai transformar. Porque é Ele que nos transforma dia após dia. Que você não viva mais na dependência da aprovação das pessoas, mas que você viva na dependência da aprovação de Deus para a sua vida. Aleluia. Este é o propósito do Senhor para você. Nós somos planejados. Deus planejou você com mente, com coração, com sentimentos, para agradar a Deus. Esse é o teu propósito. O Salmo 149, 4 diz assim: o Senhor agrada-se do seu povo, e Ele coroa de vitória os oprimidos. Sabe o que é agradar? Eu sei que você sabe, mas a gente vai tentar traçar alguma coisa aqui. Agradar, irmãos, está intrínseco em adorar a Deus. Mas quando a gente fala em adorar, a gente linka a adoração com cantar. E realmente, quando nós estamos aqui cantando, nós estamos louvando, nós estamos adorando a Deus, porque nós estamos louvando o seu nome. Mas agradar e adorar não está somente ligado a cantar. Deus te criou, e o propósito de Deus é que você agrade Ele, não só através disso,
mas que você agrade Ele através da sua vida e das suas atitudes. E foi para isso que Deus te formou. Quando cultuamos, você está agradando a Deus. Quando você está prestando um serviço na obra de Deus, você está agradando a Deus. Quando você, se preciso for, está limpando o chão da igreja, você está agradando a Deus. Mas o agradar a Deus não se limita à igreja, irmãos. Quando nós levamos a palavra de Deus para alguém que está precisando, você está agradando a Deus. Quando você está com a sua família em harmonia, conforme a palavra do Senhor diz, você está agradando a Deus. Quando você está dando o seu pleno testemunho, onde você vive, no seu trabalho, você está agradando a Deus. E foi para isso que Deus nos criou, para que nós possamos agradá-lo. O segredo, irmãos, de uma vida em adoração, sabe qual é? É fazer todas as coisas para a glória do Senhor. Esse é o propósito. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Se você for ajudar um irmão a entrar na igreja, faça para a glória de Deus. Se você vem tocar teu instrumento aqui, toque para a glória de Deus. Se você entrar aqui para louvar somente, louve para a glória de Deus. Se você pegar o cesto para retirar as ofertas, pegue o cesto, retire as ofertas para a glória de Deus. Se você subir aqui para falar, fale para a glória de Deus. Que tudo seja para a glória de Deus, porque o propósito do Senhor foi que você agrade a Ele. Amém? Você está descobrindo o seu propósito? Agradar a Deus é amar a Deus. Você ama o Senhor? Amém? Marcos capítulo 12, versículo 30 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as suas forças. Melhor forma de nós adorarmos a Deus é quando nós expressamos o nosso amor a Deus. Amar é obedecer a Deus, não é? É obedecer. A Bíblia fala de Abraão quando Deus pediu seu filho. E às vezes a gente lê a passagem e Deus mandou Abraão oferecer seu filho Isaque, diz a Bíblia que ele pegou seu filho, foi para o monte, chegando lá ofereceu. Mas a Bíblia fala, irmãos, que ele demorou 3 dias para chegar no monte, onde Deus estava querendo que ele entregasse seu filho. Aí eu fico pensando, irmãos, eu quero que você se coloque no lugar do Abraão, tá bom? Aí Deus chega para você e fala assim: eu quero que você me ofereça o teu filho, como sinal de obediência e de amor por mim. Primeiro, será que a gente ia entregar o nosso filho? Não precisa responder para mim, responda para você. Aí nós falamos assim, que Abraão foi um homem de fé e que ele foi lá e entregou o seu filho. Mas irmãos, eu parei para pensar um pouco. Imagine você fazer uma viagem de 3 dias a pé, olhar para o seu filho e falar assim: eu vou ter que entregar ele para o Senhor. A Bíblia não fala isso, mas eu fico pensando, o que será que passou no coração de Abraão? 3 dias ele caminhando, dia e noite, parava, descansava, e o filho perguntava: pai, cadê o animal para a gente oferecer o sacrifício ao Senhor? E Abraão nada falava, e Abraão olhava e pensava: meu filho, você é que será oferecido. Como será que ficou o coração de Abraão, irmãos? 3 dias, olhava para Isaque e falava assim: você vai ser oferecido. Sabe que eu acho que Abraão, irmãos, foram 3 dias de sofrimento. Não foram 3 dias que Abraão sorrindo: vou lá, vou obedecer a Deus. Não, irmãos. Eu acredito que Abraão estava indo durante esses 3 dias com o coração muito sofrido. E eu quero dizer para você que às vezes obedecer a Deus é difícil. Porque Deus traça propósitos e o propósito dele está intrínseco na sua vontade. E a gente
quer fazer a vontade de Deus, mas às vezes é tão difícil e a gente sofre tanto. Não é que obedecer a Deus é pesado, mas às vezes Deus requer de nós renúncias. Deus às vezes requer de nós atitudes que nós vamos sair da nossa zona de conforto e nós vamos entrar por um processo. E talvez você hoje está aqui e você está sofrendo porque você está entendendo a vontade de Deus para a sua vida. E você está temendo, você está sofrendo, mas você sabe que Deus quer para você. E você tem hora, talvez pensa assim, não, eu não vou conseguir, mas você ama a Deus, você tem um coração de servo, mas você está sofrendo porque você está vivendo esse momento tão difícil, e você fala assim, mas eu tenho que obedecer a Deus. Às vezes nós sofremos porque temos que obedecer a Deus, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, numa palavra de Deus e na vontade de Deus está revelado os seus propósitos. Eu quero seguir o Senhor, mas eu tenho que deixar disso. Eu quero obedecer a Deus, mas eu tenho que tomar essa decisão na minha vida. Eu quero servir a Deus, mas eu tenho que abrir mão, eu tenho que tomar essa atitude. Às vezes nós sofremos, Abraão estava sofrendo. Mas sabe o que chama a atenção, irmãos? É que Abraão creu em Deus. E eu quero te dizer nesta manhã, irmãos, para que você creia no Senhor, que você confie no Senhor, porque a tua obediência em cumprimento aos propósitos de Deus vai resultar, irmãos, em glória para a sua vida. E a Bíblia diz que Abraão foi lá e quando ele coloca seu filho, ele vai imolar, talvez com a maior dor do seu coração. E eu fico me imaginando, se fosse eu colocar o meu filho ou a minha filha, e ali com o cutelo para obedecer a voz de Deus, porque era um sacrifício. E naquele momento Deus viu a fidelidade de Abraão e falou, Abraão, pode parar. Você já provou que você me ama. Aí Deus alegrou o coração de Abraão. E Deus proveu um animal e Abraão foi lá e louvou ao Senhor. Deus às vezes vai provar a tua fé até as últimas consequências. Deus vai talvez colocar você numa fornalha, vai permitir. E quero te dizer outra coisa, irmãos. Às vezes a coisa mais difícil que tem é entender a vontade de Deus. Você já pensou nisso? Às vezes você quer fazer uma coisa, qual é a vontade de Deus? E dentro das histórias da nossa vida, existe a vontade permissiva e a vontade ativa de Deus. O que é a vontade ativa? A vontade ativa de Deus é quando Ele age, Ele entra no cenário e pela sua vontade Ele muda alguma coisa. De repente você está enfermo, aí Deus vem, Ele interfere na sua vontade, porque a sua vontade é naquele momento, com aquela pessoa Ele quer curar. E Deus vem e coloca as suas mãos e cura. Mas às vezes existe a vontade passiva de Deus, quando Deus permite que as coisas aconteçam. E para pessoas pode ser que ela não foi curada, pode ser que você não foi curado, mas existe a vontade permissiva de Deus. Mas Deus está permitindo e a gente não entende por que Deus está permitindo certas coisas. Mas eu quero te dizer nessa manhã, é porque Deus está cumprindo o seu propósito. E às vezes nós não entendemos na hora qual é esse propósito. Mas fique tranquilo, Deus não vai deixar teu coração e a tua mente confusa. Porque você vai entender qual é o propósito do Senhor para a sua vida. Amém? Porque no momento que nós estivermos ali, irmãos, Deus vai estar cuidando de nós até que os seus propósitos sejam finalizados. Ame ao Senhor, ainda que você tenha que obedecer de uma forma difícil. Ame ao Senhor, esse é o teu propósito, amar a Deus. Nós somos formados para fazer parte da família de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim, vejam, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O propósito de Deus é que você seja membro da família de Deus, porque você é membro do corpo de Cristo. Esse corpo, eu quero falar uma coisa para você que se acha talvez o menorzinho da igreja. Talvez você se ache que você é aquela pessoa que ninguém olha,
e que talvez as pessoas nem se preocupem. Eu quero dizer que esse corpo precisa de você. Esse corpo precisa de você. Não precisa somente do pastor, somente dos líderes. Ainda que você ache que você se acha insignificante. Eu quero dizer que este corpo não será corpo se você não estiver nele. Às vezes a gente dá muita atenção e acha que a melhor parte do corpo é aquilo que está em evidência. Eu às vezes fico cutucando o dedo aqui, arrancando cutícula. Só que homem é fogo, né? Não passa creme, nada, vai lá, fica querendo cutucar. Aí de repente a gente arranca um bifinho, né? Eita, aí fica. Aí eu te pergunto, o que é um bifinho diante dos olhos? O que é mais importante? Você vai falar que é o olho. Só que arranca um bifinho para você ver como que você não vai sentir. Você vai ficar incomodado. Você está com o olho bom, você está com o estômago bom, você está andando, você está até fazendo exercício. Vai estar lá, dedinho. É para que você entenda que Deus te formou para fazer parte da família de Deus. E ainda que você não esteja aqui nesse púlpito, talvez, como as pessoas olham e evidenciam, mas Deus te criou para um propósito, querido. E você está aqui para um propósito, para você fazer parte da família de Deus. Esse versículo fala que quando nós aceitamos Jesus, Deus nos torna filhos. E olha que legal, a gente ter um pai que a gente possa chegar nele e falar: ô pai, estou precisando disso. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e tem pessoas que não tiveram referência de pai. Às vezes tem pessoas que sentem falta porque viveram a vida inteira, não tiveram um pai, não tiveram esse acesso. Às vezes a mãe fez papel de mãe e pai. Eu, por exemplo, não tive meu pai em determinado tempo da minha vida. Mas e esse sentimento de pai ele é muito profundo porque existe uma grande necessidade. E eu quero te dizer nessa manhã que você é filho do Senhor. Que Deus te deu direitos de filho. Que Deus te colocou numa posição de honra. Que Deus te colocou ali debaixo dos braços dele, porque Deus ama a sua vida. Eu quero te dizer que você é filho de Deus. Que você não é uma pessoa qualquer, sabe? Que as pessoas podem olhar e falar, esse é um qualquer. Não, você não é qualquer. Você é um filho de Deus. Deus te colocou e diz a Bíblia que nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse lugar celestial não é a cadeira que você está sentado. Os lugares celestiais é a posição que você ocupa diante de Deus. Sabe o que isso significa? Que onde quer que você esteja, quando você ora a Deus, você está entrando nas regiões celestiais. E ali o Pai está pronto a te ouvir. E o Pai responde. E o Pai nos abraça. E Ele fala para nós que Ele está conosco. Ele diz, estou contigo, não vou te deixar, porque você é meu filho. Deus te criou para um propósito de você ser filho de Deus. Ser filho é resultado do amor do Pai. E Deus provou esse amor quando enviou Jesus. E quando Jesus se entregou, aleluia, nos deu esse acesso. O propósito do Senhor, irmãos, é que você tenha um relacionamento vertical e horizontal. Quando falamos do relacionamento horizontal, é que você, sendo parte da família de Deus, e foi para isso que Deus o criou, é que você tenha comunhão com os irmãos. E que você mantenha o teu relacionamento vertical, com o seu relacionamento com o teu Deus. E foi para isso que Deus o criou, e este é o propósito do Senhor para a sua vida. Aleluia. Você foi formado com o propósito de servir a Deus. Isaías 43, verso 21 diz assim, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Você foi criado com o propósito de servir ao Senhor. Você não foi criado com o propósito de viver perdido, de viver sem esperança, de viver andando pela vida
e andando do jeito que as coisas vão. Não, Deus nos formou, Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você que você foi criado com um propósito de você servir ao Senhor com a tua vida. Através do Espírito Santo, nós estamos sendo moldados, o nosso coração está sendo moldado, estamos sendo preparados para que Deus derrame sobre nós os seus dons e que nós possamos servi-lo da melhor forma. Deus quer que você sirva a Ele dentro daquilo que você sabe fazer. Pastor, eu não sei fazer, não sei tocar, eu não sou marceneiro para fazer alguma coisa, mas você é aquela pessoa, por exemplo, que você sabe ser um bom recepcionista, ser receber as pessoas. Você sabe que a primeira impressão é que fica. Se a pessoa é bem recebida, opa, aqui há uma chance de que ser legal. Deus quer usar você naquilo que você sabe fazer. Nós estamos entrando num novo programa da igreja, num novo projeto do voluntariado. E esse voluntariado nada mais é de que dizer, estou aqui pronto a fazer o que precisa. E Deus, quero te dizer que Deus vai usar você dentro daquilo que você sabe fazer. Deus vai usar as suas habilidades para a glória dEle. Deus vai usar a sua vida para isso. Deus quer que você não faça coisas mirabolantes, não. Mas Deus quer que você faça aquilo que você é capaz de fazer. E quando você fizer isso, você estará fazendo para a glória de Deus. O propósito do Senhor é que você sirva a Ele. Deus vai usar você do jeito que você é. Ah, mas eu tenho tanto defeito. Deus vai usar você do jeito que você é. Deus não desperdiça matéria-prima, viu? Deus aproveita tudo. É igual o que o profeta viu quando Deus falou para ele assim, desce lá no oleiro. Aí diz a Bíblia que havia um oleiro e o profeta começou a olhar, ele estava fazendo um vaso. Aquele método antigo, acredito, não sei se ainda hoje tem, que ele tem uma base giratória, coloca o barro e ali ele vai formando com as mãos até dar forma. De repente, o vaso quebrou. O que ele fez? Lá foi o oleiro, pegou os pedaços do vaso que quebrou, reprocessou, aí saiu um lindo vaso. Deus disse assim, vou fazer assim com a nação de Israel. Estão quebrados, mas eu vou novamente pegá-los, vou formá-los, porque são o meu povo. Eu quero dizer para você da mesma forma, Deus não desperdiça nada. Então, se você acha que você é um incapaz, que você não tem condição, não, queridos, Deus colocou você aqui para um propósito, de você servir ao Senhor da forma que você é. Deus quer que você tenha prazer da forma que Ele te fez. Eu, quando era pequeno, eu ia pentear meu cabelo, vocês vão dar risada agora. Esse cabelo liso. Eu ficava inconformado, oh meu Deus, podia ter nascido com um cabelinho melhor, né? A gente é assim, irmãos, a gente não se conforma com o que nós somos. Mas eu quero que você entenda que da forma que você está dentro do propósito de Deus. Você pode estar com o cabelo meio difícil, você pode não se achar bonito, você pode se achar que você é meio desengonçado, você pode achar o que você quiser. Você é o propósito de Deus. A sua vida é o propósito de Deus, do jeito que você é. Amém? Mesmo não tendo cabelo, né, Ariel? Aleluia. Porque Deus nos fez com esse propósito. O propósito de Deus é que você sirva a Ele mesmo no sofrimento, como nós já falamos. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Você está passando por tribulação? Receba hoje o consolo de Deus para a sua vida. Tome posse dessa palavra de Deus. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações.
Você pergunta, qual a razão do sofrimento? Por quê? Qual o propósito nisso? Primeiro, Deus às vezes permite que nós sofremos, porque quando nós passamos pelo sofrimento, irmãos, momentos difíceis, nós somos consolados todos os dias por Deus. Todos os dias a gente levanta desanimado, de uma forma tão complicada, mas de repente quando você se aproxima do Senhor, o Senhor vem te dar forças e te levanta para que você continue seguindo no teu sofrimento. Mas também, às vezes o sofrimento vem, irmãos, e Deus permite para que nós possamos entender que nós somos fracos e que nós precisamos nos colocar na dependência dEle. Nós colocamos a nossa confiança, às vezes, nos médicos, nas pessoas que nós sabemos que poderão nos ajudar, mas que nessa manhã você entenda que há um propósito de Deus e há um propósito no que talvez você está passando, para que você entenda que você depende única e exclusivamente de Deus. Qual foi o propósito nisso que ele escreveu? Que nos consola em todas as tribulações, para quê? Até está grifado, para quê? Esse é o propósito. Qual o propósito dessa tribulação? Para que com a consolação que nós recebemos de Deus, nós possamos ajudar e a consolar as outras pessoas. Seja um instrumento de Deus, ajude aqueles que estão passando pelos seus momentos de tribulação, de dificuldade na vida. O consolo que você está recebendo de Deus, reparta com as outras pessoas. O apóstolo Paulo fala sobre o espinho na carne. O espinho na carne foi algo que Deus permitiu que Paulo tivesse. Nós não sabemos o que é o espinho. Não adianta aqui que nós não vamos falar, porque a Bíblia não fala o que é. Mas havia algo que incomodava Paulo, e Paulo começou a questionar Deus, né, por que ele tinha isso, por que isso incomodava tanto. Ele se sentia que até mesmo era esbofeteado por Satanás, mas Deus veio e falou com ele, e mostrou o propósito da permissão que Deus estava colocando, permitindo que ele passasse por isso. Em outras palavras, falou assim: Paulo, estou permitindo isso para que você não se engrandeça, para que você fique pianinho aí, e você saiba que eu sou Deus, que você não é o cara, que eu sou o Deus da tua vida. E Jesus falou assim para ele: Paulo, sabe o que eu vou falar para você? Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou dizer para você assim: a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu quero dizer para você o seguinte: você está passando hoje as maiores dificuldades, mas o Senhor está dizendo hoje para nós assim: a minha graça é suficiente para você. Fique em paz. Fique em paz nessa manhã. Fique em paz. Graça é o cuidado de Deus, é o amor de Deus, é a bênção de Deus, é o sustento que Deus nos dá. Irmãos, Deus vai cuidar de todas as coisas. A graça dele é suficiente para você, que você receba isso para a sua vida. Glória a Deus. Você foi feito para uma missão. João capítulo 17, versículos 17 a 18 diz: santifica-os. Jesus estava orando por nós. E Jesus orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus está falando assim, que Ele nos enviou ao mundo, irmãos. Você foi criado com um propósito, não é de ficar aqui dentro, se enchendo somente de Deus e sendo uma pessoa egoísta. Hoje eu vou para casa, estou cheio da glória de Deus. Deus falou comigo. Mas você começa a aprender isso. Aí você passa de alguém que está precisando tanto, e você fala: não, eu estou santo do Senhor. Que Deus trate dessa pessoa. Não, Deus não te criou para você ser essa pessoa. Deus te criou, e o propósito de Deus é que você seja um instrumento dEle. O propósito de Deus é que você fale para as pessoas que há uma esperança em Deus. Deus, irmãos, quer atuar na vida dos jovens, Deus quer atuar na vida dos adolescentes, dos anciões, das famílias de uma geração, mas Deus vai usar a mim e vai usar você, não tem outra forma, irmãos. Deus não vai mandar anjo, Deus vai mandar você, Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar a sua vida. Esse é o propósito. Hoje é culto de missões. E esse é o propósito de Deus para nós como igreja. É nós podemos levar essa palavra para as pessoas que estão perecendo.
É preciso compartilhar a nossa fé, irmãos, com as pessoas e compartilhar os resultados. É dizer para a pessoa, olha, você está passando por isso, mas eu quero dizer uma coisa, eu sirvo um Deus maravilhoso. Ah, é? Você serve? Sim, sirvo um Deus maravilhoso. E eu sabe o que Deus faz na minha vida? Deus me transformou, Deus me alegrou, Deus realizou uma grande obra. Irmão, você está compartilhando a tua fé. Se você não consegue falar, irmãos, pregue pelo teu testemunho, pela tua forma de ser. Eu quero pedir para você nesta manhã, que você amplie a tua visão, porque Deus é um Deus global. Deus falou assim, o Senhor diz assim, que Deus amou o que, irmãos? O mundo. A visão de Deus é muito maior que a nossa. Deus amou o mundo. Deus está amando o mundo, a humanidade, que precisa do seu amor. Você, o propósito de Deus para a sua vida, aleluia, é que você compartilhe a tua fé com as pessoas. Eu quero terminar essa mensagem finalizando dizendo que Deus tem propósitos firmados para a tua vida, queridos. Que você vá para a sua casa hoje e que você entenda que há um propósito do Senhor para você. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero dizer para você que os propósitos de Deus estão relacionados às suas promessas. E eu quero dizer para você que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Amém? Você crê nisso? Você tem promessa de Deus? Sério, você tem? Elas vão se cumprir. Não se cumpriu ainda? Calma, tem o tempo de Deus, é o propósito de Deus. As promessas do Senhor vão se cumprir. Deus, Ele tem mais coisas para você fazer. E isso está dentro dos propósitos dEle. E o conselho de Deus para você nessa manhã é: seja fiel. Seja fiel a Deus. Irmãos, não arrede teu pé. Amém? Quando vier aquele desânimo terrível do inferno sobre a sua vida, seja fiel. Quando você levantar de manhã e querer entrar em depressão, confie em Deus, seja fiel ao Senhor, não entregue a toalha, não jogue a toalha. Sabe luta de boxe? Eu e os meus exemplos. O lutador está lá, né, lutando, aí um deles já não está aguentando mais. Aí toca o sinal que terminou o primeiro round. Aí o que acontece? Cada um vai lá e vai às equipes, e o treinador chega lá para o lutador: olha, você tem que atacar naquela área. Ó, e vai passando, e o treinador vai fazendo o quê? Vai limpando o sangue, né? Vai passando um negocinho sobre os ferimentos dele, e vai lá, não, vai lá, você vai conseguir, olha, vai assim, você tem que fazer aquilo. Aí o lutador levanta e vai de novo. Às vezes nós somos assim. A gente está naquele embate danado da nossa vida, e a gente já não está aguentando mais, só levado no bordoada das lutas que a gente passa. Aí Deus, Ele dá um momento de refrigério para nós, Adriano, e bate o sinal do primeiro round. Aí você chega lá todo destruído, aí vem o Espírito Santo e fala para você: olha, não desista não. O Espírito Santo vai falando assim para você: olha, não desista. Ele está querendo te derrubar, mas você não vai perder não, porque eu estou com você. Levanta. Não, mas eu não aguento mais. O Espírito Santo vai falando: olha, não desista. Se levante, as coisas estão difíceis, mas eu estou te ajudando. Vai na cara dele, vai em cima. Vai para cima, você não é medroso. Não, mas eu acho que ele está mais forte que eu. Não, você é vitorioso pelo poder do meu nome. Você já recebeu a vitória, basta você se levantar e não para, vai que vai. Aí você levanta de novo e você vai novamente para o seu embate da luta. Chega um momento, você está caindo novamente, o Senhor vem e bate o seu outro round, e você chega lá todo destruído, e o Espírito Santo vem novamente. Olha, não desanima não, olha, Ele é forte, mas você é mais do que vitorioso. Você é mais do que vitorioso, você não está sozinho, levanta, olha, o ponto fraco é aquele. O teu ponto fraco é esse, então não deixa ele pegar o teu ponto fraco.
Aí você se levanta novamente e vai para o embate. Hoje Deus está batendo o round aqui, o Espírito Santo está falando para você, olha, não desista, você vai ter uma luta pela frente, mas eu estou contigo. Aleluia, não é para você jogar a toalha. Sabe, o inimigo vai querer destruir você, vai querer dizer para você que não tem mais jeito. Mas olha, eu sou o Espírito Santo, eu estou dizendo para você, vai em cima, porque você vai vencer. Amém? Esse é o propósito de Deus para você. Aleluia. Os propósitos serão concebidos através dos processos, irmãos. Os propósitos de Deus se cumprirão, talvez no meio da dor, na tempestade. Mas eu quero te dizer nesta manhã, como uma palavra profética, Deus estará do seu lado. Ainda que os propósitos estão no processo, você não está sozinho, Deus está no seu lado. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. E para ser semelhante a Cristo, há um crescimento espiritual que precisa se desenvolver. Que nesta manhã, irmãos, Deus nos ajude a nos desenvolver. E nós sermos transformados dia após dia, para que Cristo, Ele possa habitar em nós. Grandes homens e mulheres de Deus tiveram os propósitos estabelecidos. Mas mesmo com toda a fraqueza e defeitos, os propósitos de Deus se cumpriram. Deus levantou Moisés para um propósito, libertar o povo. Deus levantou Jeremias para falar para um povo de duro coração. E Jeremias sofreu demais, mas foi para isso que Deus o levantou. Deus levantou Paulo com um propósito, você vai anunciar a minha palavra, vou te usar para abrir igrejas. Deus usou homens e mulheres na Bíblia, com propósitos diferentes. Deus tem um propósito para cada um de vocês. Que nesta manhã você entenda que o propósito vai se cumprir. Amém? Fique em pé. Louve a Deus. Fale com Deus nessa manhã. Se você está perdido, você não sabe nem mesmo o que Deus quer que você faça, ou o que está acontecendo com a sua vida, ore nesse momento, peça para que o Senhor te faça entender os propósitos dEle. O Senhor está aqui, está do seu lado aí. Não se distraia, é um momento seu com Deus. O Espírito Santo está trabalhando agora dentro de você. Deixe-se ser trabalhado por Deus. Eu queria perguntar nessa manhã se alguém deseja entregar sua vida a Jesus e dizer para Ele: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, e eu quero que o Senhor trace teus propósitos para mim. Se você tiver esse desejo, levanta sua mão para que eu te veja. Nós vamos orar por você. Nesta manhã alguém? Você não é obrigado a nada, você é livre da tua escolha, mas entenda que Deus, Ele manifesta o seu amor, mas nós temos as nossas escolhas, e até mesmo nós precisamos às vezes escolher que Deus, Ele realize esses propósitos. Nesta manhã alguém? Amém. Nós vamos voltar ao louvor. Eu quero que, se também houver alguém nessa manhã que você está meio perdida nessas questões de propósitos, e você até mesmo está questionando certas coisas, eu quero que você entenda que Deus hoje quer que você saia daqui com certezas, com convicções na sua vida. Você também não é obrigado a vir aqui, mas que nesse momento, se você sentir esse desejo, venha. Nós vamos te ajudar em oração, nós vamos te abençoar com uma palavra de oração, para que você saia daqui hoje convicto que você tem uma existência, porque Deus te criou, e que Ele quer mover, Ele quer agir. O propósito de Deus é coisas novas, e hoje o Senhor está aqui com o seu olhar de misericórdia, nos ajudando porque Ele nos ama. E você talvez nem sabe por que está aqui. Te digo, foi propósito de Deus. Nós vamos louvar mais uma vez, e você tem a liberdade, e nós estaremos orando por todos. Você tem a liberdade de vir se você quiser. Amém?